Muito bem, estamos aqui no canal Refúgio Teológico. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Uma boa noite, caso esteja assistindo nesse exato momento. Quero aqui iniciar esse vídeo dizendo a vocês que nós estamos firme e forte com os nossos objetivos aqui no canal Refúgio Teológico, tá certo? Com nossos cursos, com nossas videoaulas, com a nossa metodologia. E mesmo assim, pessoal, eu até peço desculpa a todos, não tenho colocado muitos vídeos, pois eu estou num momento muito difícil, né, para ter tempo e produzir materiais, conteúdos, tá certo? Mas mesmo assim, nós temos sempre prestado aí atenção a vocês na medida do possível, tá bom? Então, estamos aqui novamente para dar continuidade a esse trabalho, a esse projeto, que visa chegar a mais pessoas, tá? De uma forma que todo mundo possa receber uma boa instrução, um bom conhecimento. Esse é um dos nossos objetivos. Então, nosso curso desse vídeo é Escatologia Bíblica Pentecostal, módulo 3, aula de número 7. O tema de hoje é um dos maiores temas mais fantásticos, mais interessantes da gente poder estudar, que é a volta de Jesus, né, do Cristo, do Messias, né, Filho de Deus. E é um assunto que nós sabemos que tem ganhado muito pouco espaço na EBD, inclusive nos seminários, né? E pior ainda nas faculdades, que se dizem terem curso de teologia. Então, aqui reside a nossa esperança, reside o nosso objetivo final, que é a volta de Jesus. Então, na visão futurista e dispensacionalista e pré-milenista, é a melhor interpretação, é a melhor chave, é a melhor metodologia para compreender a volta de Jesus. As outras, me desculpem, os reformados, enfim, não me agrada e nem sequer se aproxima das escrituras. Tá? Existe toda uma hermenêutica por trás, até interessante, porém, ela não tem apoio, suporte bíblico, né? Mas aqui nós vamos aqui entrar justamente sobre a volta de Jesus. Primeiramente, eu quero chamar a atenção para vocês a respeito dessa palavra, pantocrator. O que essa palavra pantocrator significa? Essa palavra pantocrator, ela advém do grego e significa todo-poderoso, onipotente, né? Porque pan é tudo, é todo. E creten é dominar, né? Ser soberano, né? Sobre as coisas. Então, pantocrator, né? Significa ser todo-poderoso. Então, Jesus é o todo-poderoso. Então, Jesus é o todo-poderoso, é o soberano, né? Juntamente com as outras pessoas da Santíssima Trindade. Então, é uma palavra interessante que a gente precisa também prestar atenção para compreender o texto, tá bom? Então, Jesus é o pantocrator, que virá com poder e grande glória. O mundo cético e o mundo ateu, agnóstico, relativista, o mundo secrético e os falsos evangélicos desconhecem essa característica intrínseca e irrevogável do poder de Cristo. Não o poder de somente trazer vida, um ser humano que morrer e trazer a vida. Não o poder de apenas amar o pecador. Não o poder de restaurar o nosso ser, mas o poder muito maior do que nós imaginamos. Tá? Esses indivíduos, desconhecendo até mesmo o poder de amar, desconhecem o poder do julgado de Cristo. Mas esse poder significa que ele não está subordinado a nada na criação, nem a anjo, nem a querubim, nem a nenhuma denominação, nenhum credo religioso, nenhuma filosofia cristã. Não, ele é soberano sobre tudo, sobre todos, no pensamento, na existência, em tudo. Então, a sua volta, a volta de Cristo, né? A volta de Deus
Deus homem, marcará o fim do governo dos gentios e vai preparar a terra e as nações para uma nova era. Então, esse governo que nós estamos percebendo desde o ano 70 vai se findar. Os governos humanos, inclusive os poderes das trevas, vai se findar. Para que um novo momento, uma nova terra, um novo episódio seja, de fato, concretizado. Então, o assunto, a volta de Jesus é super importante. Então, eu estou aqui diz assim, texto bíblico do sermão profético do fim da grande tribulação. Então, basicamente, toda a construção sobre a volta de Jesus, não que seja a única construção, ela está justamente, deixa eu abrir aqui as escrituras, em Mateus 24, estou aqui com minha Bíblia, Mateus 24, não somente esse texto, mas toda a escritura, ela realmente tem a sua estrutura profética, não é? Nada do que está na escritura de origem, assim, da fantasia humana, né? De uma manipulação, né? De alguma religião, mas ao contrário. Graças a Deus, nós não temos padre, graças a Deus, nós não temos orações aos santos católicos, não temos rituais do candomblé nas escrituras, porque tudo isso é fantasia, tudo isso é mitologia. O que nós temos nas escrituras é a extrema verdade, a extrema sabedoria de Deus. Então, falando sobre a volta de Jesus, isso espanta qualquer espécie de ser humano que odeia a palavra de Deus. Nós sabemos, pela teologia e pela prática, que o ser humano ele odeia a palavra de Deus. Se ele estiver em delitos e em pecados, mas uma vez restaurado, levado à comunhão com o Eterno, ele ama, ele vai amar a palavra de Deus. Mas percebemos que quando falamos para as demais pessoas que não acreditam em Jesus, muito bem na volta de Jesus, eles ficam enfurecidos. Então, o Senhor Jesus continua com o sermão profético, mas agora ele vai enfatizar o fim da grande tribulação, tá? Explicando aos seus discípulos sobre o seu retorno iminente para pôr fim aos tempos dos gentios, a ação demoníaca e livrar Israel. Eu acabei de dizer a vocês, a volta de Jesus é iminente, pois vai haver o arrebatamento, ele vai pôr fim à grande tribulação, vai dizimar, acabar com esse governo gentil que, de uma forma direta e indireta, apoiou as hortes diabólicas, inclusive as forças demoníacas, vão ser dizimadas para que Israel seja salvo. Veja só. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Porque a gente sabe, pessoal, que a Terra é um círculo, né? E os astros estão fora da Terra. Então, a luz do Sol ilumina a Lua. E se o Sol não ter luz, a Terra não terá luz e muito menos a Lua. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao versículo 30. Então, esse texto aqui, ele tem um fundamento muito importante e com diversos detalhes, tá? Poderíamos passar todo o vídeo o estudo de hoje somente esses versículos, mas a gente vai dando continuidade ao texto aqui, tá? Para a gente poder dar sentido ao que a gente quer trabalhar aqui na leitura do texto, tá certo? Bem, no momento mais cruciante da grande tribulação, Cristo voltará para fazer justiça e implantar o seu reino milenar na terra. Deixa eu pegar aqui um texto lá em Mateus 5, se não me engano. Deixa eu ver aqui Mateus 5. Que essa Bíblia aqui é pequenininha. Mateus 5, não sei se eu vou me lembrar aqui do versículo.
Mateus 5. Deixa eu ver aqui. É sobre os bem-aventurados, sim, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem, dentro do nosso aspecto escatológico, nós sabemos que, obviamente, hoje nós temos tribunais, temos Ministério Público, nós temos certos recursos, porém, muitas das vezes, a justiça que nós queremos não acontece. Recorremos a decisões, né, de diversas instâncias, mas não acontece. Ou nós percebemos que bandidos, criminosos terríveis são soltos, né, e a justiça não é cumprida. E isso causa na gente fome e sede de justiça. Então, Cristo também vai voltar para trazer justiça, tá? No mundo social, no mundo cultural, enfim, no mundo religioso, em tudo, tá? E implantar, para que isso aconteça, depois que tem essa justiça, ele consegue implantar o seu reino milenial na Terra, porque assim, ele não vai chegar assim, pessoal, me perdoe, me desculpe, eu vou fazer aqui o meu reino na Terra, me ajude, tá? Por favor, me atrapalhe, não? Não. Ele chegará com seu cetro de poder, com seus anjos de poder, de autoridade. Ele não vai pedir nada a ninguém, não. Ele vai ordenar e vai acontecer. Ele é o Senhor dos Senhores. Então, nós pentecostais, e de acordo com a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também. A declaração de fé da Assembleia de Deus, ela deve refletir as Escrituras. A gente não pode associar como fosse um apêndice, tá? A declaração de fé da Assembleia de Deus é importante no sentido metodológico, mas entenda que a declaração de fé da Assembleia de Deus ela não pode ser um apêndice, não pode ser mais um livro inspirado por Deus, tá? Muito cuidado, pois muitos podem cair nessa situação, tá? Então, a declaração de fé da Assembleia de Deus é muito importante, no sentido de nos ajudar a compreender um tema, tá? Mas o mais importante é as escrituras, tá bom? Então, chamamos esse momento de segunda vinda de Cristo, que é realizado em duas fases. Então, a primeira fase da segunda vinda, ele virá para ressuscitar e transformar e arrebatar os santos nos ares. Ainda nessa primeira fase, somente os santos verão e ouvirão a vinda do Senhor sobre os céus, sobre as nuvens dos céus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Já na segunda fase, a sua vinda em grande glória e poder depois da grande tribulação será visível a todos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Jesus foi embora com as nuvens e está voltando com elas. A segunda vinda de Jesus não será um segredo. Até aqueles que rejeitaram e crucificaram irão vê-lo. Todos, deixa eu aumentar aqui. Todos saberão quem ele é, e aqueles que rejeitaram chorarão por terem ficado tão cegos para a verdade. Seria sábio se todas as gerações dessem ouvidos ao claro ensinamento da volta de Jesus. Na primeira vinda, na primeira fase, né, dessa questão aí, nós seremos arrebatados, tá? Os que realmente nasceram de novo, tá bom? São guiados pelo Espírito, obedecem a palavra de Deus corretamente, né? Mesmo sendo pecadores, tá? E pentecostais ou reformados. O que eu quero dizer nesse texto aqui também é que, infelizmente, a mentalidade humana era tão pecaminosa, sem o conhecimento e obediência do Evangelho, que os ímpios, por não crerem na palavra de Deus, saberão que houve uma espécie de abdução. Eu não vou usar arrebatamento, eu vou usar abdução. Por quê? Já existe um projeto em andamento na sociedade para enganar as pessoas de que os OVNIs, os ETs, alienígenas, raças extraterrestres estão abduzindo pessoas, né, retirando pessoas da Terra. De tempos em tempos, existem pessoas pagas, pessoas que acreditam nesse mito, tá? Pessoas que recebem dinheiro para propagar esse mito
em extraterrestres, em alienígenas, para que, quando a igreja de Cristo for arrebatada, o mal, o anticristo, poderá dizer: foi os alienígenas. Esse Cristo, portanto, não existe. Está provado. Se Jesus existisse, ele seria visível. Veja aí, como o inimigo pode usar esse recurso para continuar enganando as pessoas, já que eles estão no engano. E estão no engano porque não acreditam no poder do Evangelho, nem na mensagem do Evangelho. Mas nós, que conhecemos pela misericórdia esses textos bíblicos, sabemos que seremos arrebatados, não para raças alienígenas, né, da constelação de Sírios, ao contrário, chegaremos ao reino dos Deus, com o Messias, com Cristo, revelado nas Escrituras. E na sua segunda fase, né, da segunda vinda, Jesus vai acabar com todo engano. Os enganos óticos, os enganos mentais, os enganos sociais, políticos, religiosos, todos os tipos de engano que puder existir, ele vai acabar, ele vai dizimar. Isso é interessante, tá bom? A volta majestática de Jesus Cristo. O velho João, no capítulo 19 do Apocalipse, tem uma extraordinária visão do Cristo sobre um cavalo branco. E viu ser aberto, e eis um cavalo branco. Um que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Essa afirmação faz um contraste. Quando Jesus esteve aqui na terra como homem, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus 21, versículo 5. Agora, porém, ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículo 18. Como está escrito acima, ele virá para julgar e pelejar com justiça. Esse será o dia em que ele ferirá as nações, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa ao largar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo número 19, versículo 15. Que terrível dia para essas nações. Então, o julgamento que ele faz, pessoal, não é um julgamento baseado na nossa pobre Constituição. Ele não vai pegar a Constituição que o STF está destruindo, ele não vai pegar a Constituição mais interessante, filosófica e humanística e humanitária, que seja a Declaração Americana. Ele não vai pegar nenhuma declaração do mundo, né? Nenhuma cosmovisão humana. Ele vai pegar a sua palavra. Ele vai pegar a palavra de Deus contra as nações. Então, nesse tópico aqui, nós estamos falando agora sobre Israel no fim da grande tribulação. Antes de irmos direto ao ponto em questão, é bom lembrarmos que a grande tribulação não será para a igreja, tá? Não vai ser para a igreja, pessoal. Entenda isso. Mas para judeus e gentios que rejeitaram o Messias de Deus. Principalmente os judeus que rejeitaram o seu próprio Salvador. Enviado, senão, as ovelhas perdidas à casa de Israel. Mateus 15, 24. A rejeição de Cristo pelos judeus foi testemunhada pelo apóstolo João, tendo declarado que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. É João capítulo 1, versículo 11. Jesus sentiu grandemente a rejeição do seu próprio povo, a ponto de declarar e profetizar o que se segue. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Mateus capítulo 24, capítulo 23, verso 37 e o 38. Não satisfeito em rejeitá-lo, ainda lhe impingiram grande sofrimento, além de matar-me justamente o que despertou em Deus a sua ira e cólera contra os algozes de Cristo.
A maldade ainda é continuada, pois não reconhece Jesus como Messias de Deus, comparando-se aos ímpios que rejeitaram a Cristo como Salvador. Mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, planejou um aproveitamento espiritual a um remanescente fiel que reconhecerá que Cristo foi, à época, enviado do Senhor. Então, o plano para a via eleita por Deus para restaurar Israel foi pelo sofrimento, que ocorrerão na grande tribulação. Não é esse motivo que esse período é chamado de tempo de angústia de Jacó. Leia atentamente a afirmação profética. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem tem dor de parto. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os ombros, como que está dando à luz? E por que se tem tornado macilento todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela, porque será naquele dia que o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor, seu Deus. Como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Jeremias capítulo 30, versos 5 a 9. Apesar do texto acima ser um registro sobre o sofrimento a ser suportado pela nação de Israel como consequência de seus pecados, tal sofrimento não se destina à ruína, à destruição total da nação, mas ele, porém, será salvo dela. Jeremias 17, verso 7. Capítulo 17, versículo 7. A fidelidade de Deus não permitirá essa destruição total, pois ele tem compromisso eterno firmado com Abraão e sua descendência. Lembre-se que Deus, ele é o Senhor dos Exércitos. Ele não perde guerra nenhuma. Ainda que, veja só, você vê que a nação, 90% da nação de Israel, no ano 100 aí, né, depois de Cristo, negou o Messias. Mesmo assim, Deus continua sendo Deus e ele não perdeu nenhuma batalha, nem a guerra. Ainda que a época moderna, todas as igrejas esqueçam de pregar a volta de Cristo, Deus não deixou de ser Deus, nem perdeu nenhuma batalha, nenhuma guerra. Está vencendo todas elas. Deixa eu passar aqui. Próximo tópico. Restauração de Israel pelos antigos profetas. Então, a gente vai ver aqui o que os antigos profetas eles falaram a respeito sobre uma restauração de Israel baseado no Antigo Testamento. Então, vários profetas do Antigo Testamento profetizaram acerca dos momentos finais da grande tribulação, nos finalzinhos, em cuja ocasião reconhecerão Cristo como seu Salvador e protetor, e ele clamarão por socorro, sendo, portanto, atendidos de pronto. Ou seja, a grande tribulação, o final da grande tribulação, ela tem uma didática. Mesmo que seja um sofrimento inimaginável, ela vai criar nessa didática a esperança, a luz, para que os incrédulos judeus possam ver que o Messias revelado no Novo Testamento é o Salvador, o protetor de Israel, o guarda de Sião. Então, você vê aí em Jeremias capítulo 3, Zacarias capítulo 2, capítulo 6, capítulo 12, capítulo 14. São algumas bases bíblicas para isso. Mais adiante, vamos ver aqui o livramento de Israel pelo seu Messias. Então, Israel vai ser salvo, vai ser livre pelo Messias. Bem, hoje nós sabemos que Israel era uma nação reconhecida, que tem um exército, tem uma tal de agência secreta, a Mossad, né? Que prevê ataques ao povo judeu e antecipa esses ataques, e não permite que o povo judeu seja destruído. Então, não é Mossad, não é a agência do governo que vai ajudar Israel, e sim o Messias. Então, será o momento mais dramático da história dos judeus, quando estes estiverem sitiados por todos os lados do exército de nações confederadas sob o domínio da besta. Então, será muito pior
do que o regime nazista. E é nesse momento, nessa grande tribulação, que o Messias realmente vai pôr fim a todo mal. Então, nesse momento, quando não houver mais nenhuma esperança de salvação, a ponto de serem devorados pelo exército inimigo, levantarão os olhos e clamarão angustiadamente pedindo Messias. Segue-se o relato bíblico, onde se cumprirá a profecia de Cristo. Porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até que digais, me dito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, verso 39. Será nessa situação crítica de Israel que o Senhor Jesus descerá em seu socorro. Diz o profeta Isaías: Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exaltam, porque o olho a olho verão, quando o Senhor voltará a Sião. Isaías capítulo 52, verso número 8. Sinopse sobre a volta de Cristo. Bem, o que acontece no fim da grande tribulação? Vamos ver aqui essa resposta. A vinda do Senhor Jesus será precedida por cataclismos, morticínios mundiais e sinais sobrenaturais que ocorrerão nos céus, de forma inacreditável, né? É exatamente no término da grande tribulação que ele voltará, diz o relato bíblico. De todo vacilará a terra, como o ébrio, e será movida e removida como a coxa da noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela. E cairá e nunca mais se levantará. Isaías 24, versículo 20. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus. E as potências dos céus serão abaladas. Mateus, capítulo 4, verso 29. Confira também Isaías, capítulo 13, verso 10, Ezequiel, capítulo 37, verso 7, e Joel, capítulo 2, verso 31. Com que Jesus descerá? A Bíblia especificamente ensina: dois grupos descerão com Cristo no fim da grande tribulação. Primeiro, os anjos. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A referência aos anjos reunindo os seus escolhidos de Cristo desde os quatro ventos. Certamente não significa Cristo arrebatando a sua igreja para levar ao céu, pois se trata do ajuntamento de Israel disperso, de volta à sua terra, quando da segunda vinda. O primeiro profeta da Bíblia, Enoque, profetizou acerca dessa vinda. Esse que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos. Na carta de Judas, verso 14, do capítulo 1. Segundo, a igreja. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Então, meus amigos, esse foi o nosso conteúdo, a nossa exposição a respeito sobre a volta de Jesus. Tá? Muitas perguntas foram respondidas, muitos textos foram citados. Esperamos que vocês tenham entendido esse ensinamento e que nós venhamos aqui realmente ter mais confiança nessas escrituras, pois o inimigo ele vive querendo retirar essa mensagem da nossa mente e nossos corações. Então, continuemos acreditando até o final. Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.